Boa noite, gente bonita. Vamos chegando, me falando, por favor, como que tá o som, como que tá a imagem. Hoje Mariana vai participar da live com a gente, por isso que eu tô aqui no sofá, né? Eu tava tendo aula, então acho que como Karina fala, né, a agitação da mãe passa pra criança, atrapalhou o sono aqui hoje, mas eu acho que vai dar tudo certo. Tô sozinha com as duas, mas vai dar certo. Hoje nós vamos falar sobre seletividade alimentar no autismo com a Gabi, que ela é terapeuta ocupacional e eu já vou convidar para que ela já se apresente. E a imagem tá travando. Assim ficou melhor? Agora eu passei pro 4G, vamos ver se fica melhor. Aí já me falam, por favor, como é que tá o som e como é que tá a imagem. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é tão importante, né? O autismo e a seletividade alimentar, que é um problema muito comum entre as crianças autistas. Ali na década de 70, de 80, a cada 5.000 crianças nascidas, a gente tinha uma criança com autismo. Os estudos mais recentes, né, eles mostram uma média de 40% a 70%, mas a maioria está em torno de 54%. Então, a cada 54 crianças nascidas, uma criança nasce com autismo. Então, a gente vê que esse número vem crescendo muito, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu já vou convidar a Gabi, que ela já tá aqui. A gente já entrar nesse assunto. Eu fiz um roteirinho, então de vez em quando eu vou olhar aqui para eu não me perder no roteiro e nas dúvidas de vocês que a gente anotou também. Oi, Gabi. Oi, oi, boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje para falar sobre um assunto tão importante como esse. Eu que agradeço o convite, é um prazer. Eu acho que a gente sempre é importante estar reforçando sobre o assunto, né? Que é algo tão questionado e tão de tanta dúvida de tanta gente, né? Com certeza. Acho que vem crescendo muito, né, o número de diagnósticos, mas o que é, o que fazer, eu acho que ainda está muito, não se sabe, né? As pessoas não sabem o que Sim, fazer. sim. Gabi, As pessoas ainda ficam com aquela interrogação. eu vou te pedir para você se apresentar. Então, meu nome é Gabriela, sou terapeuta ocupacional, sou de BH, vim para Paracatu tem 2 anos e meio, em breve faço 3 anos aí. Vim para trabalhar com a Marcela na Clínica Integrar e desde então nós fizemos essa parceria e estou aí até hoje. E a gente atua muito com o nosso foco principal na clínica são crianças, né? A gente atende idosos também, só que hoje o foco maior é crianças e a maioria autistas. Né? E o que eu acho legal da clínica é que é uma equipe multidisciplinar, né? Então a criança pode passar por vários Isso. profissionais numa clínica só. Sim, nós temos, somos 3 TOs, né? Eu, a Marcela e agora a Gláucia, que entrou também para a segunda licença maternidade da Marcela. Temos a neuropsicopedagoga, que é a Pamela, tem a Tainá, que é psicóloga, junto com a Mônica também, que é a dona da clínica. Tem o neuropediatra, que é o doutor Acilino, ele vem normalmente uma vez por mês para atender com a gente. E acho que acabou? Não, tem a Carol, fisioterapeuta. Uhum. Agora acabou. É muita gente, a gente no nervoso, fala assim, ai meu Deus, não esquecer de ninguém, não. Mas é um monte de gente. Aham. Quem não conhece, já dá uma olhada lá no Instagram da clínica. Integrar, né, E Gabi? recentemente a gente até postou a apresentação de cada profissional, explicando a atuação de cada um, das áreas, o que cada um atua, né, em que área que cada um atua, assim, não só na área, vamos colocar aí terapia ocupacional, mas dentro da terapia ocupacional, o que atende, as psicólogas, quais demandas que elas atendem, a neuropsicopedagoga, a fisioterapeuta, todo mundo. A gente apresentou cada um. Então, o perfil está bem legal. Vale a pena estar conferindo, que a gente está sempre postando informações importantes. É ótimo. E eu, né, pra quem tá vindo do Instagram da Gabi, meu nome é Luciana, sou nutricionista desde 2014 e há 2 anos e meio eu entrei nesse mundo materno-infantil, que foi quando eu fiquei grávida da minha primeira filha. E aí, de lá pra cá, só existe materno-infantil pra mim hoje.
encantou pela área, né? É maravilhoso lidar com criança, com Eu não família, né? comentei o tempo que eu tenho de formada, né? Eu tenho um tempinho grande já. Formei em 2007, só faltou essa informação. Gabi, e aí pra gente começar, o que que é o autismo? Então, o autismo, eu acho que é a interrogação maior que todo mundo fica, né? Do que é, o que causa. O autismo não é um transtorno, então é um transtorno que na maioria das vezes, a causa é genética, mas não tem uma causa específica. Não tem falando assim, é isso que causa o autismo. Tem vários fatores que, combinados com os genes, alterações dos genes, que causam autismo. Então, dentre eles, né, dessas combinações, a gente pode colocar aí a questão da idade dos pais, que pode influenciar. Tem várias, vamos dar um outro exemplo, fatores externos que vão trazer essa questão. Medicação durante a gestação, às vezes também pode trazer. Então, são várias combinações que podem causar o autismo. E dentro do autismo, tem as questões que são observadas para descobrir, né, que a criança é autista. Então, assim, eu falo sempre para as mães observarem desde o nenenzinho mesmo, na hora de amamentar, como é que é a interação da criança com a mãe, se ela é aquela criança que quando está mamando olha para a mãe, porque isso também já é um sinal, né? Então, a criança autista normalmente, não falo que são todas, mas em grandes casos, tem pouco ou quase nenhum contato visual, interação. Tem algumas estereotipias, como o balanço das mãos, ou falas repetitivas, né? Quando falam, que tem uns que têm o atraso da fala. Então, são várias questões, a seletividade alimentar, que a gente vai falar o foco principal hoje, né? Então, são vários detalhes que a gente pode. Hã? Alergia também é muito comum. Isso. Então, são várias questõezinhas que a gente pode ir observando para poder entrar com a estimulação necessária, né? Buscar os profissionais necessários para esses estímulos, para estar desenvolvendo da melhor forma possível, né? Então, o autismo, ele entra muito nessas questões, principalmente as mais perceptíveis, vamos dizer assim, é a questão da interação social, que a maioria das pessoas fala, meu filho não interage com outras crianças. E é o atraso de fala, que são os mais visíveis. Mas por trás disso tem outras questões também, né? Que vão influenciar até para chegar nesse ponto. Então é sempre importante estar observando tudo isso, todos esses detalhes. E eu falo com que o pai e a mãe são os principais para estarem observando esses sinais. Porque eles que convivem maior parte do tempo com a criança. Né? Então, assim, se sentiu que o filho está tendo algum atraso no desenvolvimento, tem alguma diferença com outras crianças, os pais que são de primeiro de viagem, né? Às vezes não tem uma referência e aí ficam, às vezes, sem saber o que pode estar acontecendo, busca o profissional, né? É o que a gente brinca lá na clínica, pecar para mais do que pecar para menos. Então, sentiu alguma diferença? Busca um neuropediatra, busca os profissionais necessários, né? Um terapeuta ocupacional, um nutricionista, os profissionais que se envolvem nas áreas para poder buscar essa intervenção o quanto antes, né? É importante a gente lembrar também que o diagnóstico vai ser feito pelo neurologista ou pelo psiquiatra, né? E ele vai Isso. avaliar os sinais e sintomas dessa criança, então os pais vão precisar saber responder, né? O que está acontecendo com essa criança. E eles usam também um questionário chamado MChat para chegar nesse diagnóstico. E a criança também, ela, não só criança, né? Também tem adultos com autismo. Sim, Ele pode ser leve, moderado ou severo. E algumas coisas que a gente exato. vai falar hoje, né, do nosso papel no tratamento, por exemplo, um autista severo pode vir a ser um autista leve. Então dá para melhorar em muito o quadro. Eu até nem gosto de ficar muito focada no grau, assim, porque eu acho que isso varia muito de criança para criança, até no autismo mesmo. Ah, meu filho é leve, meu filho é isso. O filho, às vezes, compara com outros autistas. Eu não gosto nem de comparar um autista com o outro, porque cada um é um indivíduo diferente, assim como nós somos diferentes um do outro. Então, o autista também cada um vai ser diferente do outro. Então, não é porque um não comunica que o outro também não vai comunicar. Não é porque um não
tá com a seletividade alimentar, que o outro vai ter a seletividade alimentar. Então, assim, as questões são muito individuais. Então, cada caso é um caso e a gente tem que olhar a criança como uma criança, né? Independente de ter o diagnóstico ou não. Eu até brinco com as mães que buscou o tratamento, não precisa necessariamente estar com o diagnóstico fechado. A gente vai olhar dentro da queixa da família, o que é que a família fala que está influenciando, né, no dia a dia, pelo menos na TO, o nosso foco é o dia a dia, né, são as atividades do dia a dia. Então, a gente pensa muito nessa situação. O que é que está influenciando ali no seu dia a dia? Que a gente precisa focar, trabalhar, que você acha que precisa. Né? Então, aí a gente vai olhar, porque já entrando aí no rumo da terapia ocupacional, até hoje a gente trabalha nas ocupações da vida da criança. Né? E quando eu volto essa pergunta para os pais, quais são as ocupações da vida de uma criança? Às vezes o pai fica assim, quais são? Né? Fica naquela interrogação, não acha que o brincar, às vezes, é uma ocupação. E é. Então, é o brincar, as atividades do dia a dia, né? Que é o autocuidado, a alimentação, o banho, o vestir, trocar de roupa, né? Pentear cabelo, escovar os dentes, a escola. Então, todas essas são as ocupações da criança. Na nossa fase adulta é o trabalho, na vida da criança é o brincar. Uma das coisas mais principais. Brincar, escola, porque é o brincar, ali no brincar que ela vai desenvolver habilidades lá para frente, para a vida adulta, para a vida futura dela, para a vida dentro da escola. Então, realmente, são todas essas áreas, a gente tem que ficar atento. Então, a TO entra muito nessa questão do dia a dia. Né? Então, acho que a gente não deve ficar focada no grau e nem no diagnóstico, pensar só no diagnóstico. Claro, tem que pensar no diagnóstico por conta das dificuldades que ela proporciona. Mas tendo o diagnóstico vai direcionar durante o tratamento, mas não é aquela coisa assim que a gente tem necessidade de ter ele para começar o tratamento. Né? Então, a gente direciona dentro do que a família traz de queixa para a gente. Sim. E eu sempre falo assim, qualquer uma das crianças, né, que eu atendo, sempre se vai comparar a criança com ela mesma, né? A pessoa com Exato. ela mesma. Porque não é justo comparar um com o outro, porque nós somos diferentes, né? Exatamente. E na nutrição que vem, né, para estar junto com o trabalho da TO, com o trabalho da fono, da psicóloga, da fisioterapeuta, né, de toda a equipe que vai trabalhar junto com esse indivíduo, a gente vem pensando muito no organismo. Então, em melhorar mesmo a alimentação, que muitos vêm consumindo muito poucos alimentos, que é o que a gente vai comentar hoje, né? A gente vai pensar muito em microbiota, intestino, no cérebro, no desenvolvimento físico mesmo dessa criança. E hoje a gente já sabe que alguns alimentos, eles prejudicam muito certos grupos de pessoas, né? Então, quem me acompanha aqui provavelmente já me viu falar de alguns alimentos que atrapalham na endometriose, que atrapalham na fertilidade. E alguns são os mesmos do autismo, que são alimentos que causam inflamação. Então, o leite, o glúten, o açúcar, coisas com corante, aditivos químicos. Então, esses alimentos, eles prejudicam. Em muitos casos, essas crianças com autismo, a gente vai precisar retirar. Só que não é simplesmente assim, o leite faz mal, eu vou retirar o leite. Tem criança que só toma leite. O glúten faz mal, eu vou retirar o glúten. A gente não retira o glúten antes de fazer o exame para saber se essa criança tem doença celíaca. Então, assim, a gente sabe quais são os alimentos que vão fazer mal e a gente sabe o que a criança precisa comer e a gente tenta ajudar essa família, né? Que o que a gente vai comentar agora para frente sobre a seletividade, acho que esse é o principal ponto, porque a gente sabe que o leite vai fazer mal, mas a criança só toma leite. E aí? Exato. Tudo tem que ser bem analisado, né? E quando a criança é seletiva, às vezes as pessoas ficam assim, tem aquelas teorias, os mitos, né? Isso passa, deixa lá que na hora que ele estiver com fome ele come. Não é assim. A seletividade é muito mais grave do que isso, né? Não é simplesmente a criança, ela não é simplesmente pegar a comida e colocar na boca. Tem todo um processo para chegar na comida e colocar na boca. Então a gente tem que ter esse cuidado. Não pode falar dessa forma com a criança, tipo, deixa. Não, você tem que comer, fazer uma obrigação. Você tem que rapar o prato, porque antigamente era muito falado isso, né? Você tem que comer o prato inteiro, rapar o prato por todo.
E, na verdade, a gente tem que respeitar o momento da criança. Porque quando ela tem uma questão com textura, por exemplo, que o autismo normalmente tem, né, uma questão de não aceitação de determinadas texturas, a gente colocar vamos colocar aí que ele não gosta de uma banana. Para ele comer a banana é insuportável aguentar a textura da banana. Então a gente está meio que agredindo ele, forçar ele a comer aquilo. E não só a criança autista. A seletividade, ela engloba outras questões também. Não é só o autista que pode ter a seletividade. Entra alguma pessoa que tem transtorno do processamento sensorial, por exemplo. O T21, né? Entra nessa questão também. Então, assim, tem várias pessoas, indivíduos que podem acometer essa questão da seletividade. A gente pensa no autista porque é o mais claro, né? Mas tem outras pessoas também que são seletivas. Então a gente tem que ter esse cuidado na hora de alimentar, não ter a obrigação, não forçar, porque a alimentação é uma das coisas primordiais para a vida, né? Fora o respirar, fora a água. Então o beber e o comer também é primordial e é uma coisa prazerosa. Então a gente tem que proporcionar isso que seja de uma forma prazerosa, né? Não forçar, porque se a gente força, leva a um trauma que às vezes aumenta ainda mais a questão da seletividade. A criança ela pode rejeitar ainda mais aquele momento. Então a gente realmente tem que ter todo um cuidado para chegar nesse ponto, né? E quando a gente está falando em autista, não é simplesmente eu não gosto, eu não quero comer. Tem toda uma função orgânica, né? O não consegue comer. É textura, é temperatura, é cheiro, é barulho daquele alimento, né? A cor também, né? Sim, não consegue nem alguém próximo comendo, né? Vai para outro lugar. Então, assim, é uma série de questões que precisam ser avaliadas. Não dá para obrigar a criança a comer. Sim, é até legal você falar isso, que ela não suporta, às vezes, ter uma pessoa do lado, que eu tô com um paciente exatamente assim, que ele tem que comer sozinho, porque ele tá num ponto, uma seletividade tão grande, que ele não aceita nem o pai nem a mãe comerem perto por conta do cheiro, por conta de ver a comida, que ele não aceita. Então, assim, não é aquela coisa assim, não aceita e pronto, acabou. Não, ele não tolera ver a comida. É um nível alto de não aceitação. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E para chegar nesse processo, a gente tem que, para chegar a comida na boca, a gente tem que primeiro chegar no ponto da criança tolerar a comida ali do lado, tolerar o cheiro, tolerar a textura, para depois ter a aceitação da interação com aquela comida e uma forma de trazer, fazer ela participar da montagem, né? Vamos colocar aí, fazer um suco, chamar ela para participar, para fazer aquele suco, para ela ter o contato com aquela fruta. Então, assim, antes de falar, tenta, prova, né? De fazer o provar, que todo mundo fica, tenta, só prova um pouquinho. Antes de chegar a provar, deixa a criança pegar mesmo, se lambuzar, pegar na comida, ter essa experiência sensorial antes de inserir. Por isso que na introdução alimentar, na fase do neném, né? Ali a criança pega com a mão, mexe, lambuza todo, porque isso faz parte do experimentar a comida dali. Que é aí que ela vai começar a aceitar a textura. Então é importante ela começar a tolerar, depois ter a interação com a comida, o cheiro, elas ter até aquele exemplo, né? Quando a gente passa em um lugar, nossa, que cheiro gostoso. Aquela comida atrai pelo cheiro. Então, assim, as coisas que a gente. Muitas comidas, muitas coisas que vão atrair a gente, primeiro é o visual, bater o olho e falar, nossa, que trem deve ser gostoso. Só de bater o olho, você olha, nossa, deve ser uma delícia, só de bater o olho. E aí o cheiro também, você sente o cheiro, vai te dando aquela. Já a papila gustativa, você vai saber falar melhor do que eu até nessa parte. Vai já dando aquela, né, vontade de querer experimentar a comida. Então, assim, a gente tem que ter a tolerância, a interação, o cheiro, né? E esse cheiro, inicialmente, a criança tem que tolerar no ambiente onde ela está, na presença na mesa, que é a questão de que às vezes está presente na mesa, ela não consegue tolerar aquilo ali. E diante dela, ela conseguir ver a comida e conseguir sentir o cheiro da comida, para depois colocar na boca. Ela querer
inclinar ou chegar perto para sentir o cheiro. O toque, né? Ela sentia a comida para depois ela provar. Então tem todo esse processo. E aí vamos considerar que a criança que é autista, ela tem a dificuldade com a textura. Então, assim, para chegar nesse toque é algo a longo prazo. Não é simplesmente oferecer e pronto, acabou. É ofertar ela diversas comidas. Vamos dar um exemplo, uma fruta, maçã. Ofertar a maçã de diferentes texturas, várias vezes, não é uma vez só, é várias vezes. E se ela aceitou aquela textura, oferecer a maçã com outra coisa que ela gosta, né? Usar uma comida que ela gosta junto com o que ela não gosta, para ali ter a associação, ter essa variação, aí ampliando essa alimentação dela. Então tem todo um processo. E a gente precisa falar também que, não é, acho que alguns pais ficam naquela expectativa, né? Então, por exemplo, marcou a consulta com o nutricionista e pronto, tá tudo resolvido, né? E não é assim, Exato. não é coisa de um mês, não é coisa de 2 Como se a gente meses. fosse fazer um Pode milagre, durar né? anos. Hã? Como se a gente fosse fazer um milagre em uma sessão, duas sessões, não é assim, né? Então, assim, tem todo um acompanhamento, né? São mudanças muito pequenas. Então, por exemplo, um exemplo assim, a criança só come batata frita dos girafas, vamos supor, né? Então, a criança só come isso. Então, não tem como eu tentar colocar uma carne junto com essa batata. Então, o que que a gente vai fazer? Vou comprar a batata frita, palito dos girafas, do jeito que ela está acostumada a comer. E aí, eu vou partir uma batata diferente. Ela aceitou? A gente vai tentar fazer uma batata frita em casa agora. Aceitou a batata frita em Exatamente. casa, palito? Agora eu vou tentar a batata frita em casa redondinha. Depois eu vou tentar a E batata assada, eu vou tentar a batata cozida, eu vou tentar o purê. Então, assim, é a longo prazo. A gente precisa sempre vamos falar isso para com os nós. pais também, né? Porque, assim, é Sim, demorado, é um passinho de cada vez, mas a gente devagarzinho vai faço conseguindo. tudo isso. Isso Exatamente. também Eu sempre deixo isso é bom, né? claro. Sim, eu sempre deixo isso muito claro para os pais, assim, não é porque você chegou com a queixa que semana que vem já vai estar tudo certo. Não, a gente tem que ter um processo, tem que ter essa calma e essa paciência para poder ter aceitação, porque eu sei que é desesperador para os pais também. Então eles ficam querendo uma resolução rápida, justamente pela preocupação, né? Porque preocupar, meu filho não está comendo, o que que eu faço? Né? Então, assim, a gente sabe dessa preocupação, mas ao mesmo tempo a gente tem que passar para eles que tem que ter essa calma. A gente tem um paciente, né? É por isso que a gente resolveu fazer a live, um paciente em comum, que a gente teve um ganho dele aí agora, recente, que ele não aceitava, ele nem pegava numa banana, por exemplo. Na minha sessão, a gente conversou, a gente fez um objetivo em comum, e aí a gente solicitou a mãe para levar essa banana no atendimento, né? No meu atendimento. E aí, após o atendimento, a irmãzinha dele entrou também no atendimento. No finalzinho, nós fomos todos os três sentar para comer, sentamos os três juntos. Essa é a importância também de colocar junto na mesa, para a criança ver outras pessoas comendo aquele mesmo alimento e partir dela querer pegar, querer experimentar. Nesse dia ele não experimentou, mas ele pegou na banana. Pegou, amassou, fez o que ele quisesse com a banana. E a gente deixou ele fazer isso, deixou ele fazer à vontade o que ele queria fazer com a banana. E ele fez. E depois eu recebi o depoimento da mãe, acho que eu até comentei com você, não sei se ela falou com você também, que ele comeu metade da banana. Então, assim, ele às vezes não comeu a banana inteira porque não aguentou, mas ele comeu metade. Então, significa que ele Um aceitou passo a textura. enorme, Hã? um passo enorme, Não entendi. comeu Nossa, um passo é enorme. assim, sim, dá um ganho muito grande, a gente fica muito feliz. Significa que a estratégia que a gente está usando está funcionando, né? Então, assim, a partir daí, oferecer a banana de outras formas, já que ele aceitou a banana, vamos experimentar a banana de outras texturas. Não só a banana inteira, não só a banana picada, às vezes ela amassada, às vezes ela frita, né? Tem as variações, cada alimento tem as suas variações que a gente pode poder estar. Isso aí você vai falar bem melhor do que eu, que mais dessa área. Então, assim, ter essas variações, e é importante ter a nutrição justamente para ter essa orientação de variações, né? Porque às vezes na TO a gente vai dar a sugestão, vai dar a orientação, mas a gente não consegue, às vezes, colocar. Às vezes não, a gente não consegue colocar tão aprofundado essa variação, a gente dá exemplos.
né? Mas aí com você vai conseguir estruturar mais a alimentação, estruturar mais o que pode ser combinado, né? Para poder ir ampliando esse repertório da alimentação. Pelo menos é o que eu conheço, né? Da nutrição. Aí depois você me fala mais, aí até mesmo para a gente poder eu conhecer mais e saber indicar mais na nutrição também. Que eu tô com uma quantidade de pacientes até razoável de seletividade. E aí tem outros profissionais que entram também, né? Tem a fono, que é importante estar entrando para trabalhar a questão do tônus da mastigação, da força muscular nessa região de mastigação. A gente até tentou ver aí se alguém poderia participar, mas a gente não conseguiu, né? Seria muito interessante, muito relevante para a gente. Então, assim, são vários componentes que vão agregar para poder pra gente chegar no ponto da alimentação mais adequada de cada um, de cada criança, né? E é muito importante também o apoio da família, né? Porque, por exemplo, comigo, eu faço um acompanhamento geralmente a cada 30 dias, né? Um acompanhamento mesmo, para sentar, conversar, e durante esses 30 dias a mãe fica ali comigo no WhatsApp sempre que ela precisa. Com você, são quantas vezes na semana? Comigo é toda semana. Tem Toda criança que vai semana. uma vez, tem criança que vai 2 vezes na semana. E na E aí, TO precisa ser são os essa. pais, né? Hã? Não, Os outros cortou um dias vão pouquinho. para os pais. Isso. É porque é aquela coisa, a gente precisa ter a família alinhada com a gente. Não só a família, na verdade, todo o contexto que envolve aquela criança. A escola, os cuidadores, se a criança tem algum cuidador que fica com ela, né? Se os pais trabalham fora, se tem alguém que dá essa assistência. Então, a gente precisa de todas as pessoas que estão ao redor daquela criança que estejam alinhados com a gente. Então, por exemplo, você fica você falou que é de quanto tempo que você atende? 33 dias a consulta e eu fico disponível pelo WhatsApp. Pela orientação. Então, você tem um contato com a criança de 30 em 30 dias. O meu contato é semanal, mas de 45 minutos a 90 minutos, quando vai 2 vezes na semana. Então, o resto do tempo são as pessoas que estão com a criança no dia a dia, que é a família, a escola, os cuidadores. Então, a gente precisa que eles estejam alinhados e sigam as orientações que a gente dá para a gente ter o ganho que eles querem, né? Que eles trazem, que eles estão vendo de necessidade para aplicar aquilo que a gente está passando. Porque se só a gente faz, no dia a dia não tem, não vai reforçar. Então é importante ter o treino, ter a prática e oferecer várias vezes, não é uma vez só. É uma, duas, três, quatro, 10, 20, quantas vezes forem necessárias. Então é importante a gente ter essa repetição, porque a criança ela aprende muito por repetição. Então, se a gente segue a orientação, igual essa mãe que eu dei de exemplo, que a gente atende, ela seguiu as orientações que a gente deu, tanto é que está dando sucesso. Né? Então, assim, a gente faz a nossa parte de atendimento, a gente faz o que a gente sabe, o que está no nosso conhecimento, e aí a gente passa para os pais. E é importantíssimo que eles sigam essa orientação e trazem as dúvidas também que forem recorrendo ao longo do tempo. Né? Eu sempre me coloco disponível também em caso de alguma dúvida, alguma recorrência que teve ao longo da semana, para mandar alguma mensagem, mandar alguma coisa, falar, Gabi, dessa semana aconteceu isso e isso, eu não consegui fazer isso e isso, para eu dar a orientação dentro do meu alcance. E eu não sinto vergonha nenhuma quando eu falo não sei. Vou procurar saber e eu te falo. Porque é isso que a gente tem que fazer também. Nem toda, a gente não sabe tudo, né? Não tem A como. gente tá tendo tempo que não tem como. Então a gente tem que sempre buscar o conhecimento. Né? Então, quando a mãe traga uma coisa, eu falo assim, isso eu nunca vi. Então eu vou procurar saber e eu te dou um retorno. Né? É importante a gente fazer isso também. Nem sempre o que o pai e a mãe vai recorrer, a gente vai conseguir solucionar ali na hora, mas a gente busca saber a resposta e dar um retorno. Outro ponto também que é importante a gente comentar dos fatores, né, que podem causar ou podem agravar o caso, são as contaminações ambientais. Então, o que pode Sim, atrapalhar muito, né, nessa criança com esse diagnóstico? O cloro. Então, a criança tem autismo e está fazendo natação em piscina que é tratada com cloro. A gente tem duas alternativas. Piscina com água sim, salinizada, que eu não sei se aqui na cidade tem. Ou então a criança também vai não fazer a sei. natação dela normalmente, chegando em casa, a mãe monta uma banheira ali com uma água morninha com sal amargo. E essa criança vai brincar ali para ajudar a retirar esse cloro que está na pele, para ela não absorver. Outra coisa que pode prejudicar é o flúor.
Então, a gente sabe que recomendação hoje dos odontopediatras é utilizar a pasta com flúor por causa da cárie, né? Então, assim, Isso eu já não faz a... sabia. É, eu fiz uma live com a Michelle, ela é odontopediatra, e ela contou pra gente. Aí, então, assim, a escovação da noite é a mais importante. Então, faz essa escovação com Sim, flúor e as outras escovações faz com a pasta sem flúor. BPA, que é uma substância presente em plástico. Então, tem muito plástico hoje, BPA free, né? Que é livre de plástico. Só que existem outros sim, tipos de bisfenol que vão causar mal também. Então, sempre que possível, assim, em casa, né? Manter os sim. alimentos que vão ser congelados ou que vão estar quentes em vasilha de vidro. Lógico que para levar para a escola, né? Vai ter que ser um inox. É uma boa opção. Se não der, vai no plástico BPA free. Mas inox ou vidro são as melhores opções. Outra coisa que pode prejudicar muito é o agrotóxico, né? Que a gente sabe que Brasil é em larga escala, são vários agrotóxicos liberados que fora do Brasil são proibidos há décadas e aqui ainda é permitido. Então, estimular essa família a visitar a feira. O que ela conseguir comprar orgânico lá na feira tá lindo, maravilhoso. Aqui a gente também não Sim. tem uma variedade, assim, como a gente vê em cidade fora. Mas pelo menos os Uhum, legumes e as verduras a gente consegue bastante na feira. sim, E aí o que não sim. consegue a gente compra no supermercado, né? E vai tentar oferecer para essa criança. O orgânico é sempre mais bem-vindo, né? Assim, eu não sei da área, mas com certeza é sempre mais benéfico, né? É, como se diz, benéfico mesmo, vai trazer mais benefícios na saúde, né? Porque não tem agrotóxico, é muito mais saudável e tudo mais. E fora isso, tem outras questões também que influenciam para ter a seletividade alimentar, né? Falando aí da minha área agora, é a questão do controle postural. Se a criança não consegue nem sentar direito, ela não consegue ter a atenção para poder sentar na mesa e comer, porque ela vai ficar ali deitada, ou, né, às vezes não tem realmente o controle mesmo. Uma criança que tem paralisia cerebral, por exemplo, a gente tem que tentar adaptar uma forma que ela fique mais à mesa, que às vezes ela não tem esse controle. A maioria das crianças com paralisia cerebral, ela fica muito defasada no sentido de sentar, né? Ela tem essa dificuldade motora. Então, tem essa questão. A liberdade de movimentar os braços, às vezes a criança não tem essa integração bilateral. Então, como é que ela vai manipular um alimento se ela não tem essa questão? Tem a questão que a gente comentou, né, da parte sensorial, se ela não tem aceitação com a textura. Então, tudo isso vai influenciar. E fora isso, tem os fatores de risco que levam para ter seletividade alimentar, né? Eu até listei algumas aqui, coloquei para não esquecer de registro aqui uma colinha. Histórico familiar de dificuldade alimentar, histórico familiar de transtorno mental, a prematuridade, fibrose cística, doenças metabólicas que você comentou, o autismo, né, que a gente falou, o T21, paralisia cerebral, quando tem desconforto gástrico, histórico de engasgo, uso de sonda, atraso no desenvolvimento motor. Então, tudo isso vai influenciar para poder. Não significa que ter vai ser seletiva, né? Mas são fatores que podem levar à seletividade. E na nutrição a gente faz uma divisão só de termos, assim, sabe? Para facilitar. A gente fala que a criança seletiva é aquela criança que come pelo menos 15 alimentos. Se essa criança come Sim. menos de 15 alimentos e rejeita grupos inteiros, então ela não come nenhuma fruta, ela não come nenhum tipo de proteína. Essa criança tem uma Uhum. dificuldade alimentar. Então, e é muito Sim. comum, né? Tem criança que come 4, 5 alimentos e praticamente o mesmo grupo. Então, come arroz, batata e macarrão, por exemplo. Tem criança que tá só no leite. E tem criança que é só crocante. É só líquido, né? E aí, cada caso vai ser uma conduta diferente. Sim. Tem crianças que aceitam só comida mais seca, não aceita muito molhada, né? E é uma das coisas que eu mais pergunto quando eu vou fazer uma avaliação, e principalmente quando a família chega com essa queixa, porque às vezes tem uma outra queixa que é principal e depois fala, nossa, meu filho está seletivo também. Depois tem essa percepção. Então, a maioria das vezes a mãe fala, quando traz, aí eu pergunto, ela pega em outras texturas, ela gosta de brincar na grama, ela gosta de brincar com a areia,
para saber se ela já tem essa resistência com textura. Porque se ela fala, não, ela nunca pisou na areia, porque às vezes nem prestou atenção nesse sentido. Às vezes não atentou para isso. Não é nem questão de ser relaxado ou não, não atentou mesmo para essas questões tão simples e tão corriqueiras, né? Às vezes passa despercebido. Então, assim, é importante você, os pais principalmente, terem essa atenção de observar se a criança, qualquer textura que você oferecer, ela vai pegar, vai mexer, vai lambuzar e etc. Se ela pega com tinta e vai passar nela toda, né? Se ela pega com a tinta assim, na pontinha do dedo, então já significa que ela tem uma certa não aceitação com a textura. Se ela vai ter alguma coisa enfiada ali na areia, vai puxar, ela vai assim com o dedinho bem a pontinha do dedinho para puxar, ela não enfia a mão toda, né? Então tem que observar tudo isso para ver se ela tem algum transtorno de processamento sensorial que vai influenciar, se é, no caso, o autismo, né? Se é uma intolerância às texturas. Então isso tem que observar bastante. Tanto o lado que eu falei, tanto que você trouxe, né? Que são duas coisas muito importantes de serem notificadas para a gente conseguir estabelecer as estratégias necessárias, né? Você falando, eu lembrei de uma paciente, ela não tem autismo, mas ela tem a seletividade. Ela comia 5 alimentos e os pais muito preocupados com questão de saúde mesmo, né? Desenvolvimento da criança. E aí ela é dessas crianças que só pega com a pontinha do dedo e a mãe não melhora depois que comprou uma massinha para ela brincar de massinha. Então as duas sempre estão envolvidas com massinha geométrica e isso está influenciando na alimentação. Sim, influencia, porque é o contato direto de textura, né? Então, é importante ofertar para a criança, oferecer esses brinquedos. Existem justamente para esses motivos também, né? Então, é importante oferecer diferentes texturas de brincadeiras, na hora da alimentação, fazer ela participar mesmo de pegar a fruta, colocar no liquidificador para bater um suco, por exemplo, né? Ou fazer uma sobremesa, misturar alguma coisa, pegar no talher e misturar, né? Porque tudo isso vão ajudando, além de ajudar a desenvolver as habilidades para algumas outras questões motoras, vai a partir do momento que vai trazer a criança querer experimentar aquilo também que ela está fazendo. A gente, assim, quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente não fica doido para provar alguma comida ali, a gente está cozinhando, assim, nossa, deixa eu provar para ver como é que tá. Não é nem para provar só o tempero, às vezes a gente quer provar como que tá ficando o negócio, ou quando outra pessoa tá fazendo o cheiro, faz a gente querer provar. Então, é importante ofertar esses momentos para a criança ter essa oportunidade de querer, né, experimentar. E eu até falo assim, que às vezes a gente, não mexe com isso não, porque é perigoso para você, né? Então, assim, ao invés de evitar essas coisas, não mexe, oferece de forma segura aquilo que ela pode pegar e que ela pode experimentar e participar. Né, que isso vai fazer muita diferença na vida dela. Sim. E aqui que você já comentou, né? A escalada do comer. Primeiro a criança tem que tolerar o alimento, ela tem que querer pegar, ela tem que querer sentir o cheiro. E aí entra, né? E fazer uma receitinha ali junto, a família fazer alguma receitinha que a criança goste, acrescentar alguma coisa com a criança sabendo que a gente está colocando, né? Então, sei lá. Eu quero fazer essa criança comer cenoura. A criança precisa saber que naquele bolinho ali que ela gosta de comer tem cenoura. Que não, se a gente esconder, não vai resolver. Muito bom você falar isso, porque eu até cheguei a ler algumas coisas relacionadas a isso, assim, da importância de você não esconder da criança, deixar muito claro o que está fazendo. Porque às vezes a maioria dos pais, na tentativa, né, de fazer a criança ampliar o repertório dela da alimentação, às vezes, eu bati uma cenoura mesmo, junto com a abóbora, o que fez uma mistura. Então, mas no fundo, a criança que é seletiva, ela sente o gosto. E aí ela vai rejeitar, e aí que ela não vai querer provar aquele alimento nunca mais. Então, assim, a gente tem que realmente... Sim, perde a confiança. Então, assim, além de tudo, para começar qualquer fase do tratamento, até da tolerância, é importante estabelecer essa confiança com a criança. Então, uma forma de estabelecer essa confiança é você mostrando o que você está fazendo ali na alimentação, para ter claro para ela o que ela está vendo, e isso inclui em outras questões da vida também, né? Outras situações que às vezes
a gente acha que a criança não tem capacidade de estar absorvendo aquilo tudo, mas ela tem. É só explicar de acordo com a linguagem que ela vai entender, não falar nada complicado, né? Que a criança tenha compreensão. Então, assim, é importante mostrar tudo que está acontecendo para ela. Até porque uma outra coisa que pode influenciar na questão da alimentação também, se a criança tem alguma insegurança, seja insegurança emocional, seja insegurança gravitacional, seja qual for a insegurança, isso pode passar para a alimentação também. Então é importante estabelecer essa segurança, estabelecer a confiança para a criança poder chegar no ponto onde a gente está tratando, né? Que no caso que a gente está falando da seletividade alimentar. Então, para ela chegar até a segurança de provar aquele alimento, ela precisa confiar em você e ter a segurança de onde que ela está, para ela poder conseguir experimentar. Porque tudo isso influencia. A gente acha que não, mas o negócio é desde lá de baixo mesmo. Então a gente tem que chegar do inicinho, né? Lá da basezinha para poder chegar no ponto máximo, que é a alimentação, o comer mesmo, provar. Que as coisas acontecem tanto automática que às vezes passa despercebida essa base. Né? A gente às vezes não dá tanta importância nessa base. E porque a alimentação é algo natural que acontece, né? E quando a criança tem essa dificuldade, os pais às vezes desesperam, ficam nervosos também, porque vê a questão da seletividade, vê a importância da criança estar ampliando o repertório dela por questão do desenvolvimento. Então aí vai influenciando outras questões também. Sim. E tem algumas dicas que às vezes, né, acho que até parece tão simples, que parece que até é tão bobo, mas que faz um efeito assim, né, a longo prazo, que é incluir a criança. Então vai ao supermercado, leva a criança, pede para ela escolher, não sei, quer testar a laranja, pede para ela escolher a laranja, porque se ela tocar nessa laranja, já é um passo gigante. Então a gente vai E aí tentando, já vai vai, ter o cheiro também na laranja, né? Ali naquele momento ela já vai sentir o cheiro. Porque ali na área de fruto, tanto que é o cheiro da fruta, dos verduras, a gente já sente ali mesmo. Então, assim, ela já vai ter o primeiro contato dela já desde o início. Então, é importante realmente trazer a criança para todos os momentos. Uhum. Estimular ali na cozinha. Às vezes, a gente não vai começar fazendo a receita para a criança comer. Talvez dê Uhum. para fazer um carimbo com algum alimento, um desenzinho, aquelas coisas que antigamente fazia vaquinha de manga. Então, é Sim. imaginação, é tentar trazer a criança para o lúdico mesmo, estimular o máximo possível a criança ali antes de tentar fazer ela comer. Porque se a gente for direto para comer, provavelmente não vai dar bom. A barreira rejeitar. Não, e às vezes fazer uma forma mais atrativa também, né? Vai colocar o prato, fazer carinha no prato, fazer uma coisa bem divertida, deixar esse momento da alimentação mais prazeroso mesmo, para a criança sentir prazer de estar ali naquele momento, né? E sentar ela na mesa com a família também para ela participar desse momento, que é uma troca que a gente tem. Eu falo que é um dos momentos que tem a troca das pessoas que convivem, né? Quando você senta na mesa ali, é um motivo para estar participando ali do social. É uma questão social, a alimentação também. Então, você colocar a criança ali no meio, né, com as outras pessoas, vai socializar além de tudo. E se ela não come alguma coisa, é uma oportunidade dela ver as outras pessoas se alimentando daquilo que ela não quer comer, né? Isso também pode despertar o interesse dela. Então, são várias situações que você colocando, expondo a criança a essas situações, ela vai despertar o interesse, né? Porque a criança, a gente acha que não, mas ela está sempre observando. A criança aprende muito por observação e por imitação. Então, a gente tem que expor ela realmente a várias situações, expor no bom sentido, né? Não é expor ao ponto negativo, mas sempre nas boas situações. E sempre deixar muito claro, deixar muito mostrado para ela aquilo tudo que está sendo feito para ela poder querer ter a aceitação daquele alimento. Uhum. Outro ponto a gente precisa, né? Quem tá ali com a criança nesse momento da refeição, essa pessoa precisa ser exemplo, né? De boa alimentação. Então, se eu quero que a criança coma fruta, eu preciso comer fruta. Se eu quero que a criança coma Exato. verdura, eu preciso comer. Seja autista ou não, Sim. né? Para todas as crianças. Exatamente. E um Exatamente. outro ponto, Até falo que... Oi? pode falar.
Eu até falo que quando a mãe traz uma questão da seletividade, a gente faz todo um diário por trás primeiro, para saber como que é a rotina dessa criança. Então, por exemplo, a gente pergunta para a família, eu quero que você registre mesmo no papel aonde que essa criança come, com quem que ela come, qual horário, o que, de que forma, porque tudo isso vai influenciar. Então, se ela senta no sofá, se ela come de frente para a tela, né? Porque hoje em dia a gente vê muito isso, é muito comum, infelizmente. Aí ela não presta atenção naquilo que ela está comendo, ela está prestando atenção no que ela está vendo e não no que ela está comendo. E a gente já comentou aqui que o visual é o primeiro chamativo para comer aquilo ali. Então, se ela não está vendo o que ela está comendo, ela não está prestando atenção no sabor, né? Não vai saber identificar. E com quem faz muita diferença, porque às vezes com uma pessoa ela come, com outra pessoa ela não come. Por que será que ela come com uma e com a outra não? Tem que ver a forma que essa outra pessoa oferece, né? Como é ofertado para ela. Então, tudo isso vai influenciar. É importante ter todo esse registro antes da gente estabelecer uma estratégia. Então, a gente sempre pede, quando acontece qualquer coisa, eu falo, registra para mim e me manda, me mostra, me traz, de alguma forma, para eu saber, para poder estabelecer as estratégias necessárias. Sim. E um outro ponto também que a gente faz muito na nutrição é a gente precisa saber tudo que a criança come, sendo saudável ou não. E quando essa criança come tranqueira, a gente usa essa tranqueira para colocar o saudável. Então os pais não precisam ficar com vergonha. Então, por exemplo, come Nutella. Então a gente pode tentar com Sim, essa Nutella incluir uma banana, incluir uma uva, sim, passar ali na Nutella junto e depois a gente diminui essa Nutella. Não dá para tirar a Nutella exato. agora e querer colocar uma fruta no lugar. É um passinho Exato. de Não é cada aquela vez. coisa que a gente não pode simplesmente fazer a troca, né? Se a criança está acostumada àquilo, a gente tem que ofertar aquela coisa que não é tão saudável junto com outra coisa para depois a gente ir retirando aos poucos. E isso Tem vale coisa para que várias outras situações também. o que ela tem Sim, segurança com aquele alimento, a gente mantém aquele alimento. exatamente. Então, assim, para poder chegar no momento de ampliar o repertório, a gente tem que primeiro usar aquilo que ela já está acostumada, né? Não adianta a gente ofertar uma coisa que ela nunca comeu sem nada. Por isso que eu até falo com as mães, sempre coloca algo que ela já gosta e aí às vezes tenta mudar, principalmente inicialmente, né, a textura daquilo que ela já gosta para depois colocar um outro alimento que ela não tem costume ainda, que ela não tem uma aceitação. Então, para a gente poder utilizar algo que vá combinar com aquilo que ela já gosta de comer, né? Então, a gente tem que tentar ter essa associação. E aí você entra mais do que eu nessa parte de associar aí, essa questão do que combina mais com o que, para poder ampliar esse repertório. Por isso que é importante ter o atendimento multidisciplinar, né? Porque aí um vai entrar numa parte, o outro entra na outra, e aí a gente vai complementando que a gente chega no objetivo em comum, né? A gente consegue atingir aquilo que os pais trazem para a gente. Então é importante ter, às vezes as pessoas acham, por que tem que ter a terapia ocupacional? Por que tem que ter a nutrição? Só um já resolve. Não. Cada área vai atuar no seu conhecimento e juntos a gente vai chegar no objetivo. Então, por isso que tem muito, a maioria dos pacientes, assim, o autista principalmente, né? Um dos exemplos, que é o foco principal hoje aqui. Sempre tem mais de um profissional atuando, porque cada um está atuando na sua área e juntos a gente consegue evoluir ainda mais essa criança, né? Então é O importante ter objetivo é essa o mesmo, abertura. né? Isso. O objetivo é o mesmo, só que a estratégia de cada um é diferente para chegar naquele objetivo. Sim. Eu vou abrir agora que a gente está com 50 minutos de live. Abrir aqui, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui também que a gente responde. Eu vou deixar a live salva no perfil também, então se depois quiser mandar para alguém que tenha um autista na família, que tenha uma criança seletiva, pode mandar também. Isso. Até no meu eu abri uma enquetezinha e mandaram mais principalmente sobre como fazer o autista se interessar por comidas que ele já não tem costume de comer. A maioria das perguntas foram voltadas nesse sentido. Então, é basicamente, acho que a gente já comentou algumas vezes, né? É basicamente ofertar para ela, primeiramente, o alimento que ela já come, para poder ela ter a tolerância com outra coisa,
deixar ela interagir com o alimento, sentir o cheiro daquele alimento, apresentar. Eu acho que é o mais importante a gente deixar bem claro isso. Deixar a criança ter a oportunidade de ter o contato com o alimento para poder chegar no ponto de ampliar o repertório. Então, ofertar sempre o alimento de diversas formas, diversas texturas, o mesmo alimento, junto com outro alimento que ela também tenha tolerância, para depois chegar em algo que ela ainda não tem uma tolerância. E passo a passo, ter calma e tranquilidade para chegar lá. Porque se a gente ficar querendo ofertar tudo de uma vezada só, não vai, a criança não vai se interessar, ela vai rejeitar. Sim, em alguns casos, a gente nem indica colocar no prato da criança logo direto, né? Coloca um potinho na Sim, mesa, vai chegando esse potinho perto da criança. A partir do momento que ela já sim, tá tranquila com aquele potinho ali perto, aí coloca ali no prato dela e vamos ver a reação. Se ela tocar nesse exato. alimento, se ela quiser provar o alimento até chegar no comer. Deixar mais visível, né? Então, assim, igual tem a fruteira, coloca umas frutas ali que ela não tem costume e deixa à vista. Só coloca, não força. Só coloca na frente dela para ela começar a atentar naquilo ali. Então, assim, na hora da mesa, for servir alguma comida, coloca o que ela não gosta em cima da mesa, se ela tolerar já o cheiro, né? Tolerar a presença do alimento. Se ela não tiver essa tolerância, não vai adiantar colocar isso ainda. Então, assim, tem que ser já no passo que ela já estiver tolerando o cheiro e a presença do alimento. Mas, assim, essa questão de deixar uma fruteira, ou igual você falou, deixar mais à vista aquele alimento ali, não precisa necessariamente na mesa, o da mesa é interessante, ela já está tolerando a textura, o alimento, a viver, né, o alimento, para ela poder ir começando a falar assim, aquele negócio tá ali, né, e começando a ter a curiosidade de querer experimentar, o cheiro, de querer provar. Então, indo bem aos poucos, a live ficou carregando, achei que tinha caído. Então, é ofertando assim aos pouquinhos mesmo, para ela tendo essa aceitação, para a gente chegar no momento do provar e colocar a comida na boca. Né? Não é simplesmente falar, não, coloca aí, enfiar na boca da criança. Isso vai traumatizar e ela não vai querer nem testar mais nada assim de alimento diferente, né? Uhum. E outro ponto é não deixar de oferecer, né? Porque às vezes tentou uma, tentou duas, tentou três vezes, ah, não gosta, não vou nem comprar mais. Aí nunca mais tem aquilo em casa. E a criança realmente não vai Não, comer. É continuar oferecendo. exatamente. Não desistir, né? Igual a teoria de que brasileiro não persiste, não desiste nunca. Então mantém essa teoria e vai insistindo, vai oferecendo. Nunca esquecer, oferece outras coisas, depois volta, passa uns dias, oferece outras. Né? Eu até comento com as mães de fazer isso. Ofereceu tal alimento num dia, a criança não aceitou aquele dia, espera um tempo, oferece outra coisa, depois você volta com aquele alimento e oferece de novo. Então, assim, aos poucos, né? Não pode ofertar tudo de uma vez e também não deixar de lado. É sempre estar ofertando, sempre estar mostrando para ela ter aceitação, que uma hora ela vai conseguir. Então, assim, é não desistir também. É ter persistência e com o tempo, né? E ter paciência para oferecer sempre. É isso mesmo. Eu vou já encaminhando para o fim, que eu tenho medo de perder a live quando dá uma hora, sabe? Eu vejo a prova. Aí eu quero Tá te certo, tá agradecer certo. muito, Gabi, por você ter aceito, né? Ter trago toda essa informação. Agradecer todo mundo que está aqui ao vivo, quem vai ver depois. Eu que agradeço o convite, né? Igual eu falei inicialmente, foi um prazer estar aqui com você, aprender mais sobre o lado da nutrição, que muita coisa eu não sabia. Então, acho que a gente tem que sempre ter essa troca é sempre muito válido e muito enriquecedor, né? E agradecer a presença de cada um que esteve aqui presente conosco até agora no final. Espero ter agregado aí com conhecimento, com o pouquinho que eu sei, e a gente vai aprendendo sempre aí com todo mundo. Ah, sempre aprende um com o outro, né? Sim, com certeza. Reforçar aquilo que você falou agora no finalzinho para os pais, né? Que acho que são os mais preocupados com a criança. E realmente Sim, é preocupante, né? Ver que a criança não está comendo, a criança, você sabe que está faltando nutriente para a criança, mas é isso que Gabi falou, é persistência, é ir devagar, é ir no tempo da criança e procurar ajuda, porque vai ser mais fácil com a ajuda. exato.
Exatamente. Não ter vergonha e não medir esforços, né? Para pedir ajuda para os profissionais, que a gente está aí é para isso. Para a gente poder ajudar no que for possível dentro do nosso conhecimento, né? Então é correr atrás mesmo e ter paciência que as coisas vão fluindo devagarinho. Então, gente, eu vou fechar aqui. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Fiquem todo mundo com Deus. Tchau, Boa minha amiga. noite, com Deus também. Tchau, tchau.